Graça e paz. Nós vamos agora para a quarta mensagem da série Mentalidade para a Cura. E vamos falar hoje sobre fé. O nosso tema é compreendendo a fé. Primeiramente, temos que entendê-la para então poder praticá-la. Então, a nossa mensagem hoje é sobre compreendendo a fé. Olha só, a Bíblia, ela nos mostra um conceito sobre fé, em Hebreus 11:1. Ela diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. T.L. Osborne, no livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, ele traz uma definição excelente. Ele diz que a fé é o título de propriedade daquilo que sabemos que possuímos, apesar de não termos visto ainda. É uma ótima explicação. Ele também diz que a fé é crer que Deus fará o que sabemos que Ele tem dito na sua palavra que faria. A fé é crer que Deus não mentiu. Essa é ótima, aleluia. Ele diz também que Deus, Ele nunca permitiu que manifestássemos fé por algo que Ele primeiro não nos tenha prometido fazer. Eu amo essa frase. Tem outro escritor que ele diz que Deus trata com seus filhos dessa maneira. Primeiramente, ele nos dá uma promessa e quando essa promessa produz fé, ele a cumpre. Bom, essas verdades, elas representam bem a fé que necessitamos exercer para que sejamos curadas. Deus nunca nos pede para crermos em algo que ele não houvesse primeiramente prometido fazer. Por causa desse fato, Paulo declarou com razão que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir o testamento de Jesus, ouvir a promessa de Deus, que está em Romanos 10:17. Como pode vir a fé de outra maneira? Como posso saber que um milionário ele me presentearia com 500 mil reais se ele não me dissesse que faria? A capacidade dele de fazer não seria prova de sua vontade de fazê-lo. Primeiro, eu devo ter a sua promessa que ele vai fazer antes de esperar o presente. Eu só vou esperar o que eu acredito que vai vir. Não há outra maneira do meu filho saber que eu vou presentear ele com um novo videogame amanhã, a não ser que eu lhe prometa. Ele então vai crer que não falharei em cumprir a minha palavra, mas contudo, ainda há uma possibilidade. Eu posso morrer, eu posso mentir, mas não há tais possibilidades com as promessas do Senhor. Aleluia! A Bíblia fala de Balaão, um profeta do Senhor, que disse que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23:19. Aleluia, essa é a nossa segurança. Antes de sabermos a vontade de Deus para conosco, não há coisa alguma sobre o qual possamos basear nossa fé do que as Escrituras. Eu li sobre um escritor que disse: a palavra de Deus é a semente da vida divina. Se procurarmos a cura antes de termos certeza da palavra de Deus que Ele nos quer curar, estamos experimentando colher fruto de um campo não semeado. Seria difícil o lavrador ter fé de ceifar antes de ter a certeza de a semente estar semeada. Precisamos entender que não é a vontade de Deus que haja colheita sem a sementeira. Isso é, sem saber de sua vontade e executá-la. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A libertação da enfermidade vem de conhecer a verdade. Deus não faz coisa alguma sem a sua palavra. Ele enviou sua palavra e ela o sarou, está no Salmo 107. São as palavras do Espírito Santo. Toda a sua obra é feita com fidelidade às suas promessas. Aleluia! Glória a Deus! Saber que a vontade dele nos curar quando enfermos é a semente que deve estar semeada no coração. E não está semeada aí antes de ser conhecida, aceita e acreditada. Nenhum pecador, ele pode se tornar cristão antes dele saber qual é a vontade de Deus e que é a vontade de Deus salvá-lo a ele mesmo. É a palavra de Deus semeada, regada, acreditada firmemente que cura tanto a alma como o corpo. A semente, ela tem que permanecer semeada, conservada, regada para quê? Para produzir a colheita. Aleluia! Se alguém disser
Creio que o Senhor pode me curar. Antes de saber da palavra de Deus que Ele quer curá-lo, é como se dissesse um lavrador: creio que Deus pode me dar a colheita sem eu semear a semente e nem a regar. Deus, Ele não pode salvar a alma do homem antes do próprio homem saber a vontade, a verdade de Deus nesse sentido, pois a salvação também é pela fé. Isso é, saber e confiar na vontade de Deus. Ser curado é ser salvo no sentido físico. Aleluia! Orar pela cura com as palavras que destroem a fé, se for a tua vontade, não é semear a semente, é destruir a semente. A oração da fé que cura o enfermo tem de seguir, não retroceder. A sementeira da semente, que é a palavra pela qual se produz a fé. É somente a forma de se produzir fé. Este é o evangelho, que quer dizer boas notícias. Essa é a boa notícia que o Espírito Santo diz. É o poder de Deus para a salvação física e espiritual. Nem a fase espiritual, nem a fase física do Evangelho se desempenham somente pela oração. Veja bem, o nosso grupo de mulheres curadas para curar é um projeto do nosso Instituto Incucá. Todos os projetos vinculados ao Incucá, eles serão fundamentados no ensino da palavra. Vimos em Deuteronômio 4:6 para inculcar a palavra de Deus. Foi daí que surgiu o nome. E percebemos a importância da palavra ser ensinada por causa de Oséias 4:6, que diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E quando pensamos no grupo de mulheres curadas para curar, sabemos que são mulheres cativas na enfermidade e cremos em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Orar e repreender é exorcizar, libertar é pela palavra, através do conhecimento. Por isso decidimos nos dedicar ao ensino da palavra, para você ser livre. Aleluia! A semente, ela não tem poder antes de ser semeada. Muitas pessoas, em vez de dizerem, orem por mim, elas devem primeiro dizer, ensina-me a palavra de Deus, para que possa cooperar inteligentemente com Deus para a minha restauração. Devemos saber quais são os benefícios do Calvário antes de reclamar pela fé. Davi especificou que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Depois de sermos informados, nossa atitude para com a enfermidade deve ser a mesma para com o nosso pecado. Nosso propósito em ter o corpo curado deve ser tão definido como o nosso propósito de ter a alma curada. Não nos convém desprezar qualquer parte do Evangelho. Nosso substituto levou tanto nossas enfermidades como nossos pecados, para que ficarmos libertados de ambos. O fato de Cristo levar nossos pecados e nossas enfermidades é certamente uma razão válida para confiar nele agora, para nos libertar dos dois. Quando em oração nos entregamos definitivamente a Deus para o perdão de nossos pecados, devemos crer na autoridade de sua palavra, que nossa oração foi respondida. Devemos fazer o mesmo quando oramos pedindo a cura. No livro de Provérbios 4:20-22 diz: atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixa apartar-te dos teus olhos, guardas ao meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Glória a Deus! Nessa passagem, Deus nos informa exatamente a maneira de atender às suas palavras. Ele diz, não as deixa apartar-se dos teus olhos. Em vez de fitar seus olhos nos sintomas e te preocupar com eles, não deixes as palavras de Deus apartarem dos teus olhos. Isso é fitar continuamente. E como Abraão, fortifica-te na fé, fitando as promessas de Deus e nada mais. Romanos 4:19. Aleluia! Quando atentarmos nas palavras de Deus, não se deixando apartar-se de diante de nossos olhos, ou seja, quando a gente está ali fixado na palavra dele, fixo, aquele olhar preso na palavra dele e conservando no nosso íntimo, nos nossos corações, a semente está em boa terra, na qualidade de terra que Jesus disse, dá fruto, e onde Paulo diz, a qual também opera em vós. Quando o lavrador semeia a semente, ele não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo, mas diz, estou contente que está semeada, e crê que a semente já começou a sua obra, porque não se deve ter a mesma fé na semente incorruptível, as palavras de Cristo, as quais ele diz são espírito e vida, e crer que já estão fazendo a sua obra sem esperar para as ver fazer. Quando teus olhos estão fitos nos sintomas
e tua mente está preocupada com eles, mais do que ocupada na palavra de Deus, você tem errado em semear a qualidade de semente para a ceifa que deseja. Tem na terra as sementes de dúvida. Está se esforçando para uma colheita de outra espécie de semente. É impossível semear joio e ceifar trigo. Os sintomas podem indicar morte, mas as palavras de Deus indicam vida e pode olhar em sentidos opostos de uma vez. Aleluia! Depois de semear a tua semente, crê que está crescendo, antes de vê-la crescer. Essa é a fé, que é a prova das coisas que não se vê. Em Cristo nós temos prova perfeita para basear a nossa fé. Qualquer um de nós pode livrar de dúvidas, considerando atenta e somente a prova que Deus tem dado para a nossa fé. Percebendo somente o que Deus diz, isso produzirá e aumentará a fé. Assim será mais fácil crer do que duvidar, pois as palavras da fé são muito mais fortes do que as das dúvidas. Não duvides de tua fé, duvide de tuas dúvidas, pois não merecem confiança. Aleluia. Agora que essa palavra, ela seja uma semente no seu íntimo. Que você esteja com seu coração com um bom solo, o solo bom, receptível, para que essa palavra ela venha germinar e produzir fé dentro de você, que você venha se alimentar dessa palavra, para que dúvidas não cheguem ao seu coração, porque a dúvida ela é totalmente oposta à fé. E muitos milagres não têm acontecido no povo de Deus, nas igrejas hoje em dia, porque essa palavra não está sendo ensinada. E essa é a palavra que sempre foi pregada. E nós vamos insistir com essa palavra, porque ela é a verdade. Ela é a palavra que foi pregada por Jesus. Ela foi a palavra que foi pregada pelos discípulos que ministravam cura. E nós cremos nela, e nós vamos insistir nela, e você vai se abastecer dela, e ela vai frutificar dentro de você, e essa fé vai ser gerada, e é por isso que em nome de Jesus, eu sei que você não está ouvindo essa palavra em vão. Eu sei que essa palavra ela vai frutificar, ela vai trazer fé, e você vai crer na sua cura, e você não vai mais se basear nos sintomas, você não vai mais se basear na dor, você vai se basear no que Jesus fez por você, e na palavra de Deus. Você é sarada, você é curada. Jesus já levou a sua dor, Jesus já levou a sua enfermidade, Jesus já te trouxe paz, Jesus, ele já levou tudo com ele, para que você hoje fosse sarada. Você já aceitou Jesus, você é corpo de Cristo, o corpo de Cristo é um corpo curado, e você é curada. Aleluia, em nome de Jesus eu declaro cura, se manifestando cura. Não existe dor, não existe mais sintoma, e não, está criando uma resistência, mas vai sair, em nome de Jesus, e a ordem já foi dada, e não há dúvida, vai sair.